Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui direto, a gente faz aqui do carro, pessoal. É o lugar que nós encontramos para ter esse momento junto com vocês, onde a gente consegue falar da palavra de Deus. A nossa vida é corrida, a gente não tem um lugar específico, mas foi essa forma aqui que Deus encontrou e que nós conseguimos para fazer, para poder servir a Deus e passar a mensagem do Pai. Eu quero falar hoje, pessoal, da diferença de pessoa para outra pessoa, de duas pessoas que oferecem suas ofertas a Deus. Todos nós sabemos que Deus é um ser que quer ser adorado. E todos os povos que escolhiam um Deus, era comum desses povos, sejam povo de Deus ou pagão, oferecer a Deus os seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus holocaustos, né? Ou apresentarem como gratidão ou para buscar uma resposta, né? Obter, né, uma ajuda de Deus, o seu sacrifício. Sendo que Deus, na sua infinita grandeza e glória, né? Quem somos nós, na verdade, para oferecer alguma coisa a Deus? Quem sou eu para pegar algo e dar para Deus, sendo que Ele é o Criador? Dele é tudo, né? Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Então, o que eu posso fazer para que eu possa oferecer a Deus algo e chamar a atenção dEle, né? E ter ali os ouvidos dEle inclinados para mim, ou agradá-lo, né? Com a minha vida, com a minha oferta. Então, pessoal, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Não há nada que eu possa dar para Ele que Ele já não tenha. Ele tem tudo, né? Porque, na verdade, até quem não tem somos nós, né? Nós que precisamos, né? Então, o que Deus quer por detrás dessa oferta? O que Deus quer ver de nós? Então, aqui está a palavra de Deus que vai dar um esclarecimento para você que quer ofertar a Deus e saber de que forma eu posso ofertar. Está escrito assim na palavra de Deus, no Salmo 51, no versículo 16, diz assim a palavra: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria. Calma, pessoal, a gente ainda vai buscar mais informação. Ué, então Deus não quer sacrifício? Calma. Agora a gente vai entrar no conteúdo desse vídeo. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são. Aí aqui a gente começa a falar o que a gente quer falar. Aqui vai começar. Vamos prestar atenção. O que Deus quer da gente? Como é que Ele quer que a gente chegue até Ele com as nossas oferendas? Vamos colocar assim, oferendas. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Então Deus quer ver em nós um espírito quebrantado. Aí eu peguei aqui no Google, né? O que é um espírito quebrantado? Então, um espírito quebrantado na fé cristã refere-se a um estado de profunda humildade e arrependimento, onde a pessoa reconhece suas falhas e se entrega a Deus com um coração contrito. É um reconhecimento da própria fragilidade e dependência de Deus, abrindo espaço para a ação do Espírito Santo e transformação espiritual. Então, antes de eu oferecer algo material, eu tenho que estar entregue. Eu não posso chegar para oferecer no altar de Deus algo material se eu estou na arrogância, se eu estou no orgulho.
Eu não posso chegar de qualquer forma, né, Glaucio, a Deus. De qualquer maneira. Achando que eu vou comprar Deus, né, com algum dote, né, com algum bem material. Achando que Deus precisa do meu material. O que eu entendo aqui é que antes de eu entregar algo a Deus, eu tenho que ser humilde, estar arrependido. Quer dizer, um coração humilde e arrependido. Humilde porque eu dependo de Deus. Eu entendo que eu dependo de Deus, né? Eu confesso isso, eu dependo dele. Não sou nada, não sou ninguém. Humilde. E arrependido, né? Uma pessoa arrependida, pessoal, ela perdoa. Uma pessoa arrependida, ela abandona os seus erros. O que é bem diferente de uma pessoa arrogante. Então, começamos a entender mais como Deus quer da gente, o que Deus quer da gente, de que forma que Ele quer que a gente chegue até Ele. Vamos aprofundar mais então. Então, o primeiro é, o que agrada a Deus é o espírito quebrantado. Aí depois vem coração compungido e contrito. Agora vamos ver, pessoal, o que significa um coração compungido. Está escrito assim: um coração compungido refere-se a um coração que está profundamente tocado, arrependido e cheio de remorso por ações ou pensamentos negativos. É um estado emocional que envolve tristeza, dor e um forte desejo de mudança. Então, pessoal, é assim que Deus quer que nós nos cheguemos a Ele. A gente não pode chegar, pessoal, como diz aí fora, na presença de Deus, cheio de marra. Porque Deus não precisa de nada da gente. Nós que precisamos de Deus. Nós que dependemos dele. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus para todo eternamente sempre. A nossa condição já não é essa. A nossa condição é nós não somos eternos, né, Glaucio? Quer dizer, nós temos uma alma eterna, mas a nossa vida aqui na Terra não é eterna, nós temos um fim. Um dia nós vamos morrer. Nós somos mortais. Nós somos fracos, falhos. Ainda que a gente ache que a gente tem alguma coisa, isso para Deus não é nada. Então, se nós chegamos diante de Deus com arrogância, com prepotência, nada adianta, pessoal, você pegar a sua oferta, o teu sacrifício, o seu dízimo e apresentá-lo a Deus. Você quer ver, você quer pegar mais um entendimento dessa palavra? Eu até separei aqui essa passagem aqui, ó. Diz assim, 2 Reis 1, no versículo 9. Então o rei de Israel, tá, pessoal, enviou até Elias um chefe de 50 com os seus 50. Estes subiram a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte. E disse a Elias: ó homem de Deus, o rei diz, desce. Mandando o homem de Deus descer. E você sabe, pessoal, que o homem de Deus, ele não se curva a uma pessoa arrogante, porque dentro dele está o Espírito de Deus. 10. Mas Elias, respondendo ao chefe de 50, respondeu dizendo-lhe: se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50.
Então desceu o fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. 11. Tornou o rei a enviar-lhe outro chefe de 50 com os seus 50. Este lhe falou dizendo: ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ele estava usando, Glaucio, a arrogância, né, a prepotência e o terror. Ele estava dizendo que em nome do rei, quer dizer, você pode sofrer sanções, consequências, né? Então eu te mando, desce daí, homem de Deus. E aí, novamente, está escrito assim, ó, 12. Também a este respondeu Elias: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 também. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Então, por duas vezes, por causa da arrogância do homem contra o homem de Deus, o homem sofreu as consequências. 13. Ainda tornou o rei a enviar terceira vez um chefe de 50. Vê que o rei é tão orgulhoso que não desistiu, né? Não desistia. Com os seus 50. E o terceiro chefe de 50 subindo. Olha aqui, pessoal, a diferença. Veio e prostrou-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe. A atitude já foi bem diferente. Foi um coração aqui quebrantado. Pelo que ele viu, tá? Compungido. Vai ser mais um que vou morrer aqui. Esse chegou até o homem de Deus, que representava Deus, já diferente, com humildade. Esse chegou humilde. Suplicou-lhe, dizendo: ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Bem diferente, pessoal. Bem diferente a atitude desse homem. O comportamento dele diante de uma autoridade de Deus, que era o próprio Deus ali, né? Elias, pô. O homem que orou e fez o fogo descer. Orou e não veio mais chuva. Aí ele que fez aquele duelo entre eles, os profetas de Baal. Quer dizer, aqui a própria carruagem de fogo levou o homem, né? Nem morreu. 14. Seria preciosa aos teus olhos. 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este. Desce com este, Elias. Agora a gente vai voltar lá para o Salmo, pessoal. Eu só dei essa passagem aqui para a gente pegar legal. Como a gente tem que chegar diante de Deus, pessoal? Como é nossa atitude diante do Senhor? Qual é o coração? Qual é o espírito? O que tem que estar no nosso interior diante do Pai? E aí continua assim no Salmo 51. 17, né? Aí ele fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, Ó Deus. Não o desprezarás, ó Deus. Não importa se é bonzinho, se é perverso, se é inocente, se é culpado, se é ladrão, se é adúltero, se é afeminado, se é idólatra, não importa. Todos que se chegam a Deus dessa forma aqui, pessoal, Deus não despreza. Deus não despreza. Eu até me lembro, Glaucia, daquele 2 que chegaram até o templo, subiram para orar. Um era fariseu, né? E o outro era gentio, né? Publicano, pecador. O fariseu orava dizendo de si para si mesmo: ó Deus, ser propício a mim, porque, ó, eu sou dizimista. Olha só, achando que ele vai comprar Deus, né? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Poxa, eu não sou nem igual a esse aí que tá aqui, ó. Entendeu? Eu não sou nem igual a ele. Pecador. Enquanto o outro orava assim, ó: Senhor, ser propício a mim.
que sou pecador. Não sou digno nem de olhar para o alto. Jesus dá esse exemplo e diz assim, ó, eu digo que, na verdade, esse que se humilhou desceu justificado, desceu respondido, desceu atendido, ainda que ele, de repente, nem ofereceu nada, negócio. Ele se ofereceu, ele se apresentou, ele confessou. Aí ele diz, enquanto o outro não foi atendido. Porque todo que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado, será atendido, será respondido. Muito bem, agora a gente vai no Salmo 51 de novo. E aí, pessoal, eu quero terminar aqui. Então você chegou diante de Deus dessa forma. Aí, olha o que o salmista escreve. Então, por que você chegou daquela forma, quebrantado, compungido, arrependido, humilde, se humilhando, se entregou? Aí o Salmo 19 conclui, então te agradarás dos sacrifícios. Agora eu aceito tua oferta. Agora eu aceito o seu dízimo. Agora eu aceito o teu propósito. Porque primeiramente você foi aceito. E consequentemente, em segundo lugar, obrigado, meu filho, por essa forma de apresentar a sua humildade, né? Tá aqui, ó Deus. Eu me humilhei, eu fiz minha parte, agora a minha segunda etapa é, tá aqui a minha oferta. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos. Então começa, né, Glaucia? Dos sacrifícios de justiça, quer dizer, eu andar em retidão com a palavra. Eu não, ainda que eu, olha só, tem muita gente que acha que está andando em retidão com a palavra e por causa disso pode mandar em Deus, como se ele fosse o certo, o certão. Ainda fica arrogante, não, porque eu ando na lei, né? Não, eu ando na palavra. Por mais que você ande na lei, na palavra, meu nobre, você tem que estar quebrantado. Você não tem que achar que você é algo por causa disso, não. Que bom que você está na lei, na ordem, andando certinho, que todo mundo tem que andar. Mas isso não te faz ter que ter um orgulho para chegar e mandar em Deus. Você diz assim, ainda que você seja assim, eu ainda continuo sendo um verme. Eu ainda continuo sendo o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou nada. As minhas justiças são como trapo de imundície. Então aí Deus, quando você é quebrantado, ele aceita até a tua obediência a ele. Quer dizer, olha o que ele diz, os sacrifícios de justiça. Aí a outra, dos holocaustos. Dos holocaustos. Holocausto, Glaucio, significa, o altar significa um lugar alto onde se oferece sacrifício. Holocausto é o sacrifício completo. Queimado. Não sobra nada. É assim que Abraão ia oferecer Isaac, né? Em holocausto. Primeiro ele ia executá-lo e depois ele ia tacar fogo, não ia sobrar mais nada, ia subir tudo para Deus. Isso é holocausto. Você dá o seu tudo para Deus. Tudo. Dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão sacrifício. Aí é a alegria total, né? A festa, né? Todo mundo se ofertando a Deus e sendo aceito. Quer dizer, né? Aquele envolvimento perfeito entre o homem e Deus. Deus na sua posição de perfeito e o homem na sua posição de eterno dependente, de imperfeito. Chegando assim
diante do Criador e sendo atendido e recebido. Aí eu pergunto a você, entendeu, pessoal? O que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra? Como Deus quer que a gente se apresente antes mesmo de trazer alguma coisa para a casa de Deus, né? Como que nós temos que estar? Como que nós temos que sair de casa? Antes de oferecer o sacrifício, como é o nosso comportamento? Nada de fazer para Deus, pessoal, achando que você é o melhor, que você é alguém. Ainda que você tenha alguma posição, né? Que você seja alguma coisa nesse mundo, você não é nada. Você não é ninguém. Até hoje eu lembro, né, que eu estava uma vez na reunião, aí o pastor falou assim, você que é filho de bispo, levanta aí. Aí os filhos de bispo, né, todos se levantaram. Aí o pastor falou assim, ó, vocês não são nada. Vocês não são ninguém. Aí eles se sentaram. Eu não sei porque o pastor fez aquilo, mas foi bom para eles, né? Porque de repente, se algum deles ali tá carregando o título, né? E se achando, o pastor botou ele no lugar dele, né? Para ele nunca se apegar a nada e nem a ninguém, porque não vai salvá-lo, não vai ajudá-lo e não vai trazer ele a resposta de Deus. É isso aí, pessoal. Essa é a palavra. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido de coração e que você tome a tua posição, seja assim, tá? Quebrantado, compungido e contrito de espírito. Tá legal? Mais uma coisa, Glaucio? Nada? Tá rindo, né? Tu tava nesse dia, né? Tu tava nesse dia, Glaucio? Tu lembra? Pessoal, até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.